Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. E estamos aqui no nosso quadro maravilhoso que toda segunda-feira lhe acompanha, lhe fornecendo aí uma efeméride, né, galera? Uma data que está fazendo aniversário. Estamos no nosso Parabéns. Antes de tudo, pessoal, te pedir, lhe implorar para que você nos siga em nossas redes sociais, no nosso @ProjetoXEdu, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter. Estamos aqui para lhe servir, use e abuse. Gente, hoje um tema não tão alegre assim, né? Na verdade, a gente vai falar hoje sobre os 30 anos do assassinato de Chico Mendes. Um tema muito triste, que vai falar aqui, na verdade, sobre um grande ecologista, na verdade, um dos maiores ecologistas da história brasileira, que vai pautar a sua atuação sobre o estado do Acre, né, galera? É muito importante nós falarmos historicamente sobre essa localidade e, ao mesmo tempo, é muito importante que nós estejamos o tempo todo reforçando a grande atuação desse grande homem, desse grande seringueiro, desse grande ecologista na história brasileira. Gente, sem mais delongas, a gente vai aqui começar, né, o que tem de tão importante esse homem e a sua atuação. Antes disso, você vai lembrar aqui que o território do Acre, ele foi, na verdade, o último território a ser anexado, né, ao solo brasileiro. Isso foi feito no início do século XX, através do Tratado de Petrópolis. O que estava acontecendo naquela área ali? Uma grande, né, na verdade, uma calorosa corrida pela extração do látex, né, galera? O látex, que é a matéria-prima de alguns produtos importantíssimos, como a borracha, os preservativos, né, que são a base aí de borracha, como a própria camisinha. Então, esse território ele foi comprado, anexado pelo Brasil no início do século XX por conta do ciclo do látex, né, galera? Que pega aqui o século XIX, o século XX, com um grande fervor. É muito interessante o aluno associar aqui a exploração da floresta amazônica, né? Então você já lembra que os seringais, eles representam um tipo de espécie, um tipo de árvore dessa região. Gente, o que acontece? O ciclo do látex ele teve um amplo crescimento, principalmente acompanhado pela segunda revolução industrial, né, que data ali mais ou menos 1870, 1880, onde você tem a intensa produção de automóveis, né, e a partir daí a necessidade de um grande uso de borracha. Além disso, outras pesquisas, outras empresas que surgem nesse episódio que vão explorar muito esse recurso, que vão usar muito o látex. A partir daí, essa localidade vai ser anexada ao solo brasileiro e você vai ter uma grande corrida, principalmente de nordestinos, né, em destaque por os cearenses, que vão estabelecer aqui grande ocupação nessa área e uma forte produção de borracha. Ao longo do século XX, galera, você vai ter uma crise no ciclo do látex, né? Então, na verdade, você tem uma perda de força nesse setor que só vai se reacender em 1967 com o Sudã, né? Que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Esse projeto aqui ele é um projeto dos militares, né? Onde eles vão se inspirar na SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, desenvolvida pelo JK em 1959, que era basicamente um órgão de gestão do Nordeste, que o JK fez para desenvolver essa área, para levar ali obras pontuais que fizessem com que o Nordeste embalasse. Os militares eles gostam dessa proposta e vão fazer algumas adaptações e vão desenvolver a Sudã. Dentro da Sudã, galera, dois projetos importantíssimos que você tem que retomar. Em primeiro lugar, você tem o projeto Cobra, que representava um forte projeto de
combate ao narcotráfico que ocorria em áreas de fronteira do Brasil. Ao mesmo tempo, você lembra do Calha Norte, que era um projeto de doação de terras para as pessoas ocuparem efetivamente o norte brasileiro. O projeto Calha Norte ficou muito conhecido aí por uma frase: homens sem terras para terras sem homens. Então, na verdade, era um encaixe perfeito. A partir do instante em que terras foram dadas, né, ao longo da fronteira brasileira, você vai ter a ocupação e a formação de latifúndios, que vão expandir aí a sua produção de gado e a produção agrícola. A partir daí, galera, o cenário se torna caótico. O que você tem? Latifundiários versus seringueiros. É muito importante você pensar que o Chico Mendes aqui em 1967 já estava trabalhando nos seringais. Ele começa, na verdade, a trabalhar na década de 50 com o seu pai. É o seu pai que lhe mostra, que lhe passa esse ofício. Então aqui ele já está vendo essa transformação no norte brasileiro, essa transformação nos seringais. É legal você pensar que os seringais, eles apresentam os corredores, né, onde você escoa essa produção dos látex, que eles chamam de varoldos, né? Então, na verdade, diferentemente dos latifúndios, os seringais, eles precisam ter uma área de floresta e corredores para escoação desse látex. Os latifúndios, eles precisam ter unidade. É uma área contínua. Então, eles desmatam uma área extensa e contínua e estabelecem ali o criatório ovino, a plantação de feijão, de arroz, de mandioca, de soja, o que quer que seja. A partir daí, galera, o conflito ele vai se acirrando cada vez mais. Os latifundiários, detentores de capital, vão comprando terra e tirando dali os seringueiros. Esses seringueiros, eles passam a ser agricultores. Eles notam que eles não sabem plantar, que eles não são, né, na verdade, eles são extratores. Eles não são produtores rurais. A partir daí, eles tentam retomar a sua terra e não conseguem mais. É aí que nasce, galera, a liderança de Chico Mendes. O Chico Mendes, em 1977, ele vai fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Chapuri, na verdade, é essa cidadezinha aqui ao sul, que fica a 170 quilômetros da capital, que é Rio Branco, né? Uma áreazinha importantíssima, uma área onde a lógica dos seringueiros, ela nasceu. Uma das principais cidades no ciclo do látex e ao longo do século XX. Nesse mesmo ano de fundação, gente, do sindicato, o Chico Mendes, ele se articula, ele se apropria dessa forte influência e ele vai ser, né, eleito vereador em 1977 também. Em 1978, as ameaças de morte, elas ganham força e é a partir daí que o Chico ele busca estabelecer uma lógica de reforma agrária, uma lógica de formação de reservas e de integração com o Estado. Bem, em 1986 você vai ter uma forte, né, truculência em uma ocupação, né, na verdade, em uma das fazendas mais importantes que você tem ali no Acre. Esse movimento ele é liderado pelo Chico Mendes e a Marina Silva. Eles vão, né, na verdade, estabelecer ocupação de uma área de floresta para que não houvesse o seu desmatamento. É muito legal que você faça essa ligação. O latifundiário ele quer derrubar a floresta. O seringueiro ele quer manter a floresta viva. Então, esse movimento ele vai unir e aproximar lideranças como a Marina Silva, como os Chico Mendes. A partir dali, galera, as rusgas elas se tornam cada vez maior. E em 1987, um ano depois, você vai ter um novo conflito entre latifundiários e os seringueiros. No dia 15 de dezembro de 1988, aniversário do Chico Mendes, ele diz à sua esposa
que esse seria o seu último aniversário com a sua família. E a partir daí, ele realmente estava certo. Infelizmente, no ano em que nasceu a nossa Constituição, morre um grande ícone dentro da história dos ecologistas do mundo. No dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes é assassinado em frente à sua casa, tendo ali os seus familiares, filho e filha, acompanhando a sua morte num ato realmente repugnante. Bem, a partir daí houve uma forte comoção mundial. Você tem aí jornais importantíssimos como o New York Times, que vão relatar, e isso chama muito a mídia, chama muita atenção da mídia internacional, que pauta o seu olhar para a região do Acre. É a partir daí que você vai ter uma forte consolidação entre os seringueiros e o Estado. A União estabelece essa manchazinha azul aqui que eu pus como a reserva extrativista de Chico Mendes. A família de Chico ganha uma nova casa. A sua casa ela passa a ser o Museu Chico Mendes, que é aberto o tempo todo, né? Para quem quiser visitar, fica na cidade, obviamente, de Chapuri. E o Estado, ele põe algumas empresas ali, como a empresa de preservativos Natex, que fica localizada ali, estabelecendo uma lógica de uma produção, galera, muito próxima aos complexos agroindustriais. Então, eles ensinam aos seringueiros como extrair a borracha para que eles possam potencializar a produção de camisinha, e verdadeiramente o movimento dos seringueiros passam a ser respeitado a nível internacional por conta do nosso mate, Chico Mendes. Gente, espero ter ajudado vocês. Nunca se esqueça, só é lembrado quem é visto, e esteja aqui com a gente, multiplicando cada vez mais. Beijo!